dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Vamos continuar a nossa reflexão a respeito da Arca da Aliança. Estamos vendo as aventuras por onde esta arca passou, onde Deus passou e toda a obra que nós podemos conhecer a respeito do poder de Deus no meio do seu povo. Hoje nós vamos refletir o que aconteceu então com a arca no território dos filisteus. Ontem nós refletimos a respeito de como a arca então foi tomada pelos filisteus em uma batalha onde Israel perdeu para os filisteus. Em 1 Samuel, capítulo 5, versículos de 1 a 5, nos falam então o que aconteceu com a arca em território filisteu. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Astote. Os filisteus tomaram a arca de Deus e colocaram no templo de Dagon, ao lado da imagem de Dagon. Quando os moradores de Astote se levantaram de madrugada no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagon e puseram de volta no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as suas mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Por isso, os sacerdotes de Dagon e todos os que entraram no seu templo em Astote não pisam na soleira da porta até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Astote e os assolou e os feriu com tumores, tanto em Astote como nos seus arredores. Quando os homens de Astote viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, o nosso Deus. Temos aqui então algo precioso e maravilhoso que nós podemos aprender, sabendo então que os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram para Ebenezer, de Ebenezer para Astote, onde meteram ela, então colocaram ela no templo de Dagon ao lado. Dagon então era um deus filisteu que era supostamente o pai de Baal, outro ídolo mencionado com frequência então nas escrituras. Dagon vem do latim Dagon e significa peixe ou peixe pequeno, ou o deus do peixe ou o deus peixe. Esse ídolo tinha um corpo de um peixe, a cabeça e os braços de homem. Os filisteus colocaram então a arca junto à imagem de Dagon, como se fossem dois ídolos da mesma categoria e com o mesmo poder. Porém, quando eles voltaram ao templo de madrugada, descobriram que o Senhor havia feito Dagon cair de rosto em terra diante da arca. Mas sem perceber o significado desse acontecimento, colocaram Dagon de volta no seu lugar ao lado da arca. No dia seguinte ficou então evidente quem era mais forte, pois a cabeça de Dagon e as suas mãos estavam cortadas. Aqui, o próprio Jeová mutilou a imagem e mostra então para nós algo muito importante. Os ídolos não têm sabedoria, ou seja, cabeça, para guiar ninguém, nem poder nas suas mãos para ajudar alguém. Se Dagon fosse um deus de verdade, poderia ter se defendido,
Mas na história de Dagon, nesta história, Dagon não se saiu muito bem em nenhum conflito com o Deus de Israel. Em Juízes, capítulo 16, nós vemos novamente este ídolo sendo derrotado pelo Deus vivo e verdadeiro. Usando Sansão, o Senhor deu forças para ele para fazer a construção inteira desabar sobre os nobres da Filistia. Então, aqui nós podemos ver que o povo de Astote começou então a sofrer e a perceber o poder do Deus de Israel. Sofreu com a presença da arca, com muita confusão, inchaços, tumores e mortes. Desesperados, então, os filisteus transferiram a arca para Gade, outra das suas grandes cidades. Também lá o povo foi acometido com tumores e levaram então a arca para outro lugar, para Ecrom, e lá o povo se encheu de terror. Os homens que não morriam eram atingidos de tumores e todo o povo, de uma só voz suplicava que a arca fosse levada de volta para Israel. Os filisteus aprenderam a temer devidamente a arca, o Deus de Israel. Desejavam então devolvê-la a Israel de maneira correta, a fim de evitar mais juízos contra eles. Eles ainda queriam ver se realmente Deus tinha poder, se havia poder nesta arca. Então eles fizeram algo, usaram 2 vacas para puxar o carro. Elas andavam juntas de forma coordenada, sem se desviarem nem direita nem para a esquerda. Sem que ninguém as guiasse, as vacas foram guiadas pela arca e encaminharam diretamente a Bet-Sema, no território então de Judá. Temendo, os habitantes de Bet-Sema estavam colhendo trigo quando a arca se aproximou. Rapidamente eles então pegaram essas 2 vacas, trazendo, sozinha a arca da aliança de volta a Israel. Ali mesmo eles usaram aquelas vacas, a madeira do carro, para fazer fogo e ofereceram as vacas ao Senhor como holocausto. Contudo, os habitantes de Bet-Semas não manusearam a arca do Senhor como um objeto sagrado, que tinha, lembra, ordens expressas que deveriam seguir todos eles. Enquanto a arca estivesse, ela tinha a ordem da forma correta que deveria ser carregada. E eles fizeram o quê? Carregaram da forma errada e olharam para dentro dela. Por isso Deus feriu naquele dia 70 homens. Receosos novamente de ficar com a arca em seu meio, então o povo enviou mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim e pediu que levassem a arca embora. Quais as lições importantes que podemos aprender? A primeira delas, com Deus não se brinca. Não podemos fazer caso dele sem que soframos as consequências. Segundo, o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Nada e nem ninguém pode impedir o seu agir. Terceiro, nenhuma batalha que se coloque nas mãos de Deus é perdida. Os filisteus foram mais rápidos que os egípcios para compreender essa lição espiritual preciosa. Com o Deus de Israel não se faz caso. Quinto, saibam que as vacas, quando não são adestradas, que foi o teste então do povo filisteu para saber se realmente havia algum poder por trás desta arca, eles sabiam que vacas não adestradas normalmente não saberiam como trabalhar em conjunto para puxarem uma carroça. Mas quando eles viram, foi isso mesmo que sucedeu.
souberam realmente que tudo o que aconteceu vinha do Deus de Israel. As vacas passaram pelo vale de Bet-Semes. Então, era um vale com muitos obstáculos. Mas estas vacas foram orientadas por Deus e, como diz, não se desviaram nem para a direita e nem para a esquerda. O que mais nós podemos aprender? Deixe o seu comentário no nosso canal, dê o seu like e compartilhe. Sei que são preciosas essas lições e amanhã nós vamos ouvir mais uma aventura, então, da Arca da Aliança em Trânsito. Que Deus abençoe você e até amanhã.